Salve, salve família. Med mais uma vez trazendo a segunda parte da aula do Nexus Trend. E a gente vai tirar uma dúvida aqui do pessoal a respeito de como baixar o indicador e instalar ele, né? Porque na primeira aula eu acabei esquecendo de fazer isso. Mas vamos lá, o indicador é muito simples. Vocês vão clicar aqui nesse link do Mega que a gente fez aqui, onde eu apontei a seta, aqui no vídeo da aula, né? Então a gente vai clicar aqui, ele já vai carregar aqui na nossa tela. A gente vai aguardar carregar aqui. Após carregar aqui, a gente vai clicar em fazer download. Então é só clicar aqui em fazer download. Aguardar, ele já baixou aqui, gente, o indicador. Daí é só vir aqui no nosso Profit. A gente vai vir aqui no nosso Profit. E daí você vai fazer o processo de instalação padrão dele aqui, né? Você vai vir aqui em estratégias. Você vai clicar aqui em estratégias. Gerenciador de estratégias. Você vai importar o arquivo. Clicar em importar. Pasta amarela aqui. A gente vai clicar aqui em Nexus Trade. Vai clicar aqui. Seleciona ele para os selecionados, só clicar aqui na setinha e dá importar que ele já vai ser plotado aqui automaticamente. Plotou isso aí, a gente vai fazer duas etapas. A primeira etapa é instalar o indicador que vai calcular, vou desinstalar aqui para vocês poderem ver, que vai calcular as travas de volatilidade aqui, tanto do dólar como do índice. Então a gente vai vir aqui, vamos repetir o processo aqui para vocês poderem visualizar. A gente vai vir aqui em indicadores, vamos clicar aqui em indicadores, mais indicadores, e aqui a gente vai digitar Nexus Trend. Então tá aqui Nexus Trend 2, a gente vai clicar no indicador aqui, inserir no botão azul e vamos dar OK. Feito isso, basta vocês ou clicar duas vezes em cima da linha verde ou vermelha, ou clicar aqui em cima do indicador para abrir as propriedades dele. Eu costumo clicar aqui duas vezes, a gente aumenta a espessura aqui para 3 na linha 1 e a espessura para 3 na linha 2. Então, feito isso, dá um aplicar. E aqui vocês não precisam mexer mais em nada, porque o indicador já vai estar configurado. Segundo passo, clica em cima do gráfico, botão direito do mouse, inserir regra de coloração, Nexus Trend. Então, a gente pesquisa aqui, encontrou ela aqui, clica nela, inserir aqui nos candles, vamos dar um OK. E aqui a regra de coloração está ativada. Então vamos lá, a gente vai usar o Nexus Trend aqui, pessoal, no 15R. A gente vai aprender a usar ele aqui agora no dólar. Então a gente vai usar aqui no 15R. Nosso stop aqui vai ser de 14, 15 pontos aqui. Então esse vai ser o nosso stop. E a gente vai buscar um alvo de 30 pontos no dólar. Então a gente vai buscar alvo de 30 pontos no dólar. E a gente não vai estar fazendo aqui absolutamente proteção nenhuma. Então é dessa forma que usa no dólar. É um excelente seguidor de tendência. Vocês vão estar acompanhando aí. E a gente vai escolher aqui uma data aleatória para a gente poder fazer a aplicação disso aqui na nossa data aleatória para a gente ver como é que vai ser o desempenho do indicador. Vamos colocar no 15R. Bom, então vamos lá para a aplicação do Nexus Trend na prática. Para a gente iniciar, vamos relembrar alguns conceitos da aula do índice. Então, no Nexus Trend dólar, a gente também vai precisar estar analisando a tendência macro. Para a gente poder fazer a análise da tendência macro, para que vai servir analisar a tendência macro, rapaziada? A gente vai analisar o macro do dia para a gente poder ter uma noção do direcional. Se a gente vai operar uma estratégia que é seguidora de tendência, a gente precisa ter uma noção do direcional do dia que a gente vai operar. Para a gente fazer isso, vamos vir aqui no dólar cheio, código DOLFUT, vamos colocar no gráfico de um dia e vamos aplicar os conceitos que foram aplicados lá na aula do índice. A gente vai olhar os 2 dias anteriores ao dia que a gente vai operar. No caso do meu exemplo aqui, eu selecionei o dia 10 e o dia 11 de maio. Então, a gente vai estar olhando para a gente operar o dia 12 de maio, maio de 2022, se você quiser acompanhar aí nos seus estudos. E a gente vai analisar aqui o quê? Primeiro exemplo da gente aqui, a gente teve uma divergência na tendência, né? Então, teve divergência. E o que é que significa o movimento de divergência? A gente vinha com o mercado em tendência de alta, chegou aqui na região de topo, e agora o mercado está indeciso. Então, quando a gente tem duas barras aqui no diário, em cima de um topo, principalmente, significa que o mercado está dentro de uma região de indecisão no macro. Então, a gente teve um candle aqui que fechou negativo, foi o candle do dia 10, e a gente teve um candle aqui que fechou positivo, que foi o candle do dia 11. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, nesse caso aqui, para a gente poder analisar a nossa tomada de decisão para o dia seguinte?
Então a gente vai fazer o quê? Exclusão do primeiro candle e a gente vai olhar a abertura do candle do dia anterior ao dia que a gente vai operar. Então, se o dia 12 abrir acima da abertura do dia 11, a gente vai operar só na venda. Vamos buscar operações só nos gatilhos de paridade para venda. Se o dia 12 abrir para cima, ou perdão, para baixo do dia 11, a gente vai operar só na compra. Então, esse é o conceito para quando a gente tem divergência nos candles do macro. Vamos ver a aplicação disso aqui agora na prática. Vamos pegar primeiro a abertura do dia 11, foi no 5,1, 32,5 no dólar cheio. E agora a gente vai lá para o nosso exemplo no dólar aqui, já com o Nexus Trend plotado no 15R. Então, se o mercado abrir acima da abertura do dia anterior, a gente vai operar só na venda. Uma dica aqui para vocês é vocês pegarem aqui a abertura, caso vocês esqueçam, diretamente aqui pelo gráfico. A abertura do dia 11 foi aqui e a abertura do dia 12 foi aqui. A gente já sabe que se a abertura do dia 12 for acima da abertura do dia 11, a gente vai operar só na venda. Então ele abriu aqui na paridade de compra, relembrando, candles verdes, box verde, significa que a gente tem paridade de região de compra, a tendência está compradora, mas a gente não entra na coloração verde ou vermelha. As colorações verde, que é para paridade de compra, que identifica a região de tendência de compra, e a paridade vermelha, que identifica paridade para tendência de venda, elas não são gatilhos de entradas. Os nossos gatilhos de entradas, eles vão acontecer nos box azuis. Então, box azul significa que vai ter reversão da tendência e início de uma nova tendência. Então, aqui nesse caso, a gente vai operar só o vendido, então a gente vai aguardar surgir um box azul para a gente poder entrar na nossa operação. Então, o mercado disparou aqui nesse dia, subiu para caramba, e aqui a gente teve o fechamento do nosso primeiro box azul. Então, fechou o nosso box azul aqui no 5,215. O stop vai ser fixo sempre entre 14 e 16 pontos. Referência para vocês. Se a linha de trava de volatilidade ficar acima do que 16 pontos, deixa o stop ali em 16 pontos. Se ela não ficar, aí você aproxima ali para dentro da região entre 14 e 16 pontos. Então, fechou aqui o box no 5,215. A gente vai entrar vendido aqui com um stop de até 16 pontos, take de 30 pontos, seguindo a frequência do dólar. A gente não vai usar proteção, a única proteção que a gente utiliza é se andar 20 pontos a nosso favor, stop na entrada. Então a gente entrou aqui na venda, vamos ver o que aconteceu. Olha que belezura aqui, ó. O stop aqui, a linha da trava de volatilidade estava acima dos 16 pontos. A gente deixa o stop aqui em 16 pontos. E aí o mercado caiu aqui, tendência de queda, pagou aqui os 30 pontos em 47 minutos. Então, para a gente exemplificar, se a gente estivesse operando com R$ 1.000, um contratinho, a gente teria ganhado aqui R$ 300 de lucro. Bateu meta nesse dia, a gente não opera mais aqui nesse dia. A média, mas caiu bastante aqui, teve uma segunda entrada, teria pagado 30 pontos. Eu não recomendo ficar operando o dia inteiro, gente, porque quando você continua operando o dia inteiro, você é induzido a entrar em overtrade, né? Você começa a fazer operações demais e acabam atrapalhando o teu psicológico e a tua disciplina, e você começa a tomar decisões erradas por causa desses efeitos aí que acontecem quando você opera demais. Então, bateu meta, para de operar. Você só opera o dia inteiro se você não tiver batido sua meta. Então, nesse caso aqui, batemos a meta aqui no primeiro dia, vamos para o segundo dia aqui de operação. Para a gente poder olhar o dia seguinte, foi o dia 12, o dia 13, perdão, vamos dar um confere aqui, dia 13, a gente primeiro vai precisar olhar o macro dos 2 dias anteriores ao que a gente vai operar. Então, a gente teve macro aqui, nesse caso, divergência novamente, um candle positivo, um candle negativo. Então, o que é que a gente vai fazer? Exclui o candle número 1 e a gente olha só o candle do dia anterior que a gente vai operar. Se ele abrir para cima da abertura do dia anterior, no dia que a gente vai operar, operamos apenas vendidos. Se ele abrir para baixo,
operamos apenas comprados. Vamos ver onde foi a abertura do dia 12. Foi no 5203,5. Então, se abrir aqui para baixo, a gente vai operar só na compra. Então, a abertura do dia 3 foi no 5152. Então, ele abriu para baixo. Então, a gente vai operar aqui só na compra. Então, nossa primeira operação de compra foi no fechamento desse box azul aqui. Então, a gente entra aqui na compra. Vamos dar uma olhada aqui na nossa compra. 5166. A gente vai entrar aqui comprado. Nosso stop é 16 pontos. Então vamos ver aqui se pegou os 16 pontos. Não chegou a pegar. Stop era mais ou menos aqui no 49. Então aqui a gente teria sido estopado. Teríamos sido estopados aqui. E logo em seguida o mercado trocou a paridade para venda. Então a gente perdeu aqui R$ 160. Podemos tomar até 3 stops no dia. Então a gente tomou o primeiro. Vamos aguardar a próxima operação para a gente poder ver a segunda operação do dia aqui. Segunda operação aqui do dia, a gente teve uma compra aqui. Essa compra aqui a gente acabou também sendo estopado em 16 pontos. Então a gente perdeu aqui mais R$ 160. Vamos aguardar a próxima operação. Próxima operação aconteceu aqui, vamos ver pelo horário. 15 horas teria entrado nessa operação e a gente tomou aqui mais um stop de 16 pontos. Então a gente perdeu aqui mais 160. Capital ideal recomendado para operar isso aqui com um contrato. R$ 3.000 para você poder operar com um contrato. Eu coloquei R$ 1.000 aqui só para a gente ter uma referência nas operações. Então vamos lá. Fechamos um dia positivo com 300 e um dia negativo aqui, em que a gente teve um rebaixamento aqui do capital. Vamos para o próximo dia. Então a gente teve aqui 2 dias fechando negativos. E aí, pela regra de paridade, quando a gente tem 2 dias negativos, operamos apenas na venda. Se fosse 2 dias positivos, operamos apenas na compra. Então vamos pegar aqui, e aqui a gente nem precisa mais olhar a abertura, a gente vai operar só vendendo. Então abriu aqui o dia 16/5, ele abriu na paridade de compra, virou box azul, a gente vendeu aqui no fechamento desse box azul, e aqui a gente tomou o nosso primeiro stop do dia, de 16 pontos. Então, a gente perdeu aqui 16 pontos. Então agora vamos aguardar aqui. Segunda entrada do dia. A gente vendeu aqui. Virou a paridade. O mercado caiu 40 pontos em 30 minutos. A gente ganhou R$ 300. Olha como a gente já recuperou boa parte do nosso capital aqui, do prejuízo aqui. Então vamos pegar aqui a nossa segunda calculadora. E a gente vai fazer a conta aqui. 300 menos 160. A gente está R$ 140 positivo nesse dia. Então, a próxima operação, a gente só precisa buscar 16 pontos. Então, a próxima operação aconteceu aqui por volta das 11h05. Então, fechou aqui. Vamos buscar 16 pontos. O mercado caiu aqui 15 pontos, quase. Então, voltou aqui. A gente saiu com 13 de stop. Então, a gente tomou aqui R$ 130 de stop. Voltamos aqui praticamente para o 0 a 0. Então a gente está com 830 aqui de capital. Próxima operação, a gente vai buscar aí 28 pontos. Então vamos aguardar. Deu aqui, próxima operação. Ele caiu aqui 28 pontos, pagou R$ 280. A gente bateu a nossa meta. Voltamos para 1.110 positivo. Vamos olhar agora o dia seguinte. Paridade para o dia seguinte. Continua vendedora. A gente tem 2 dias aqui seguidos de quedas. Dia 13 e o dia 16. Então a gente vai operar o dia seguinte, que é o dia 17 de maio de 2022, só na venda. Então o mercado abriu aqui, a gente pega aqui na abertura, a gente não vai fazer a operação aqui de venda, como eu já expliquei, a gente precisa do box azul. Então veio da box azul aqui, primeira operação do dia, a gente tomou aqui 16 pontos de stop, menos 160. Vamos aguardar a próxima operação aqui do dia. Próxima operação do dia, galera, aconteceu aqui, ó. Fechamento do box. Então a gente teve fechamento do box. E aqui no fechamento do box, a gente entra vendido. Stop 16 pontos. Take de 30. 3 horas depois, chegou a 3 horas, né? 3 horas de trade, pagou 30 pontos. Então a gente ganhou aqui mais R$ 300. A gente tinha tomado um stop de 16, então 300 mais menos 160, mais 300. A gente precisa agora fazer 16 pontos aqui na próxima operação para bater a meta do dia.
Virou aqui, venda aqui nesse ponto, fechamento do box azul, 4963. Vamos buscar, opa, aqui pelo horário, vamos buscar 16 pontos, chegou a cair 8. Aqui bem provavelmente a gente teria saído no 0 a 0, que dá 17 horas tem que fechar o trade, então nem vou considerar essa operação. Então fechamos o dia aí positivos e a gente está aqui com 1.250 positivo. Então a gente fez aí 3, 4 dias, já estamos com 25% de lucro. Vamos fazer o último dia aqui agora. Então a gente tem mais um dia aqui fechando negativo, 2 dias negativos no macro. Operamos o dia 18 apenas na venda. Então vamos aguardar. Ó. Aqui no dia 18, a gente teve abertura com box azul, virou paridade de compra, box azul reversão, a gente entra aqui na venda novamente, alvo de 30 pontos. Então o mercado veio aqui, caiu 15 pontos, voltou, tirou a gente aqui com stop de 6 pontos. Então a gente vai perder R$ 60 aqui nesse caso. Vamos aguardar a próxima troca de paridade. Próxima troca de paridade aconteceu aqui no final do dia. Ó. Fechamento do box, a gente tomou um stop aqui de 160. Então a gente tomou aqui 160 de stop, voltamos aqui para 1.030 de capital. Vamos agora para o dia 18 de maio, né? Então o próximo dia aqui, a gente tem aqui agora divergência, padrão de divergência de candles. Então a gente vai pegar novamente a paridade dele aqui, a abertura do dia anterior ao que a gente vai operar. Vamos olhar a abertura desse dia, 4975. Então a gente vai pegar aqui o próximo dia, que é o dia 19, né? Vamos dar uma olhada aqui se é o dia 19. Então, ó, abriu, vamos ver aqui, no 4963. Então, nesse dia aqui, como a abertura do dia anterior foi no 4975, a gente vai operar só na compra, porque a abertura do dia anterior foi maior do que a abertura do dia 19. Então, a gente vai operar aqui só na ponta compradora. Vamos ver o que aconteceu aqui nesse dia. Então, virou paridade aqui. Primeira operação aqui andou 16 pontos. Voltou aqui, tirou a gente com 6 pontos negativos. Então, a gente voltou aqui para 970. Vamos aguardar aqui a próxima operação. E aqui no final do dia, deu uma compra aqui. E ele andou. Não vou considerar essa última barra aqui, gente. Vou usar até aqui, ó. Foi aqui até as 17h10. Andou 28 pontos. Então, a gente ganhou R$ 280. Então, pessoal, em 8 dias, vamos finalizar por aqui, né? Finalizando no dia 19, né? Então, do dia 12 até o dia 19, vai dar aí 7 dias. A gente conseguiu finalizar com 25 pontos positivos aqui no nosso mini dólar, né? Então, a gente pegou 25 pontos, que vai dar R$ 250, como no exemplo anterior. E isso aí é bastante ponto. Se a gente for dividir aqui R$ 250 dividido por 7 dias, a gente vai ter uma média aí de 3,5 pontos aí fechados por dia, né? Então, R$ 35 por dia vezes 7, vai dar 7,5 pontos aí praticamente positivos. Vamos para as estatísticas dessa estratégia. Então, a estratégia aqui, ela tem uma meta diferente das outras que a gente passou para vocês. Ela tem uma meta mensal, né? Então, meta mensal dela, a gente vai ter aqui meta mensal dela é 90 pontos de gain no mês. Bateu 90 pontos de gain, para de operar. Então, segundo ponto dessa estratégia aqui no dólar, limite máximo de loss mensal. Então, vamos colocar um G aqui de gain. Então, aqui só para vocês poderem lembrar que aqui é gain. E aqui a gente vai ter um limite mensal de loss, que ele vai ser de 120 pontos. Bateu 120 pontos no mês, para de operar também. Então, com esse gerenciamento aqui, a gente vai agora para o gerenciamento diário, né? GRD aqui. Então, a gente tem aqui o gerenciamento diário, o GD, né? Então, a gente vai buscar 30 pontos de gain no dia. A gente pode ganhar até 30 pontos de gain. Então, a gente vai colocar aqui 30 pontos de gain. E a gente pode perder até 42, 44 pontos no dia. Payoff do diário, ele é negativo em 12 pontos. Mas, mesmo assim, a conta fecha. Funciona muito bem essa estratégia aqui. Ela é uma seguidora de tendência com uma boa taxa de acerto. Estatística mensal dela, né? Taxa de meses que ela fecha positivo. A gente tem aqui, segundo os meus estudos,
82% dos meses fechando positivos, com uma média de 80 pontos a 70 pontos positivos no mês. Vamos arredondar isso aqui para 75 pontos positivos. Então, ela fecha uma média de 82% dos meses com um lucro de 75 pontos, que por contrato vai dar aí um retorno para vocês de R$ 750. Então, a gente vai ter aqui um retorno de R$ 750 mensais. E a gente tem aqui em base 18% dos meses fechando negativo, né? Então a gente vai ter aí os outros 18% dos meses fechando negativos, com a média aí de 80 pontos negativo mês, o que vai dar aí um loss de R$ 800 mensal. Com essas estatísticas aqui, é muito fácil calcular a nossa expectativa mensal ou anual de lucro por contrato operado. Expectativa matemática aqui é que a gente fecha aqui, em média, 9 meses lucrando R$ 750 por contrato operado, vai dar um retorno médio de R$ 7.750 por ano, né? Por contrato operado. Então, se você opera 10 contratos, você vai ganhar aí R$ 67.000. Ao bater nos 2 meses que a gente fecha negativo, a gente vai ter uma média de 1.600 nesses 2 meses fechando negativo. A gente vai fechar com um lucro médio anual de R$ 5.150 por mês, ou por ano, positivo, perdão. Falei por mês e na verdade é por ano. Então, a gente vai fechar aí com R$ 5.150 por ano fechando positivo. É uma excelente estratégia, seguidora de tendência, acabou de entrar no nosso portfólio no dólar, e a gente tinha ela no índice ela tem um desempenho melhor, mas ela acabou de entrar aqui no nosso portfólio do dólar. Então, espero que vocês gostem, hein? O indicador está na descrição lá da aula, parte 1. Então, estudem, façam replays, vejam se a estratégia realmente bate com o que eu estou falando aqui nas aulas. Se você se sentir confiante, opere. E lembre-se que tudo tem risco em renda variável e que esses riscos envolvem aí risco de perder o capital. Então, opera dentro do gerenciamento, não se opera alavancado. Gerenciamento para essa estratégia, como eu falei, recomendado entre R$ 2.500 a R$ 3.000 por contrato. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas aulas. Tamo junto, é só um começo.